Cosmovisão, irmãos, na teologia de missiologia, estudo da missão. Missio, missão, logia. Missão, estudo de missão. A palavra logia, na cosmovisão missionária, como é que a gente pode entender uma cultura, participar dela, se a gente não tem o conhecimento da cultura que ela vive? Então, se eu for enviado hoje para a cultura indiana, por exemplo, eu tenho aqui na minha mão o Bhagavad Gita, como ele é. É uma cultura que entendia, antes de conhecer o Senhor, hoje a cultura atual, moderna, esses povos vêm de uma cultura muito antiga, Brahma, que o Senhor ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Desde o início, o Senhor ele é. E diz que ele se fez carne e habitou entre nós. E antes de que houvesse o mundo, Jesus existia. Ele já era. E antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi morto. O Cordeiro que foi morto, que tem o livro da vida. Jesus, que é o livro da vida, tem a Bíblia. Ele foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes de existir tudo, ele já era. Então, a cultura indiana, da Índia, ela encontrou um paradigma, existia um enigma, e sim decifrar quem é o Senhor naquela época, o Senhor Brahma. Então, como Zeus na cultura grega, tinha que se identificar, Osíris na cultura egípcia, o Ose, a gente tinha que identificar na cultura latina italiana, por exemplo, no panteão quem era, tinha seus deuses lá, sua identificação de Senhor. Então, na cultura indiana, o Bhagavad Gita, Bhagavad quer dizer resumo do Gita. Gita é uma expressão que quer dizer mais ou menos eu sou. Então tem um paradigma com a literatura cristã aí também. Então tem um encaixe antigo de Paulo dizendo quem é o Deus desconhecido que vocês estão procurando. O Paulo é um dos personagens do Atos dos Apóstolos. Eu sei quem é. Esse que vocês estão procurando, esse Deus desconhecido, é Jesus, o qual vós vão conhecer ou não conheceis ainda. Porque vocês não conhecem o Deus desconhecido. Então, o Senhor Brahma, ele teve um encaixe em aquela geração, esse povo antigo não conhecer, se desvendou nos tempos de hoje, nos tempos modernos, com a expressão do Senhor, o Criador. E eles davam o nome, a identificação, a titulagem ao personagem que eles identificavam, que era o que criava as coisas. Como é que é o nome dele? Não, é o Brahma, o Senhor Brahma. Então, até tem um nome parecido com a cerveja. Que a cerveja aproveita o Lucifer. Todo esse gás gás líquido. Então, esse senhor da cultura Veda, que é a cultura Brahma, ele tem um encaixe em a gente dizer, não, é o Criador, na verdade. Quando o cristianismo ele veio dominando as eras dos povos e as culturas, a gente consegue encaixar. Então a gente tem que tentar entender a cultura que o povo tem. Se eu precisar de eu evangelizar na Índia, por exemplo, nos Países Baixos, lá abaixo da China, Bangladesh, tem lá a região do Himalaia, a Índia, o Sri Lanka por lá, todas aquelas regiões, a Indonésia, Myanmar, Brunei, Taiwan, Laos, acho que tem também, nomes assim. Eu preciso entender que eles são baseados numa cultura realizada desse paradigma também, que o budismo tem esse livro como cabeceira. Então eu tenho dentro desse livro Bhagavad Gita, que é o resumo do Eu Sou. Então o Raul Seixas fez uma música chamada Gita, Eu Sou, como ele é, quer dizer. Então vamos colocar a gente sabe o resumo do Gita quem é. Então o resumo do Gita, se eu for evangelizar aquela região, o Bhagavad Gita, o resumo do Eu Sou, do livro. São artigos e tem significado, resumo.
É a parte do resumo. Então, ordem tem número é a Gita. É muito antigo esse livro aqui, Brahma. O sistema Zen, assim, tipo, Confúcio, essa ideia, assim. Confúcio, Lao Tse e outros nomes da cultura Zen do Oriente. O Japão tem um carregamento forte de registro da cultura antiga do Oriente. Aí a Coreia também, as suas Coreias, do Sul e do Norte. Aí o encaixe para o resumo do Eu Sou, como ele é, a gente sabe o que é. O resumo do Eu Sou é nada mais do que o Senhor Eu Sou. Só que esse livro ele é um livro cultural da época e a gente precisa continuar a obra missionária. Então, fazendo um rebate assim, com um aspecto assim, para dizer, não, hoje nós vamos encaixar, não vamos miscigenar, mas esse Deus que vocês conhecem é esse aqui, na verdade, que é o que realmente traz a salvação. A consciência de Krishna é como se fosse, ela radia, ela traz da luz, a natureza, essas coisas. É praticamente uma energia do que eles consideram na natureza, nada mais é do que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que eles têm que entender que é o que a gente tem devido propriedade cristã, unigênito do Pai. Eu não posso me atrasar muito com esse material, por causa das Escrituras Sagradas, que é o mais importante para nós. Então, aqui o Bhagavad Gita, clássico da sabedoria védica, um dos mais importantes livros da espiritualidade e filosofias mundiais, nos entrega de uma forma de diálogo travado entre o Senhor Krishna, Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus, e Arjuna, seu devoto e amigo íntimo, a quem Krishna atribui a ciência da autorrealização quando os dois se encontram em um campo de batalha. Então, o livro se faça como se fosse o Senhor, o Criador, falando a Jesus, que o Arjuna ele tem uma espécie de entendimento ungido para eles, separado pelo Senhor. Só que a gente tem que acreditar só nas Escrituras, tem base fundamental do para ser Criador de toda a criação desde o início. Daí o Senhor Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus, que tem a consciência de Krishna, é como se fosse a consciência do Espírito Santo. E Arjuna, o devoto, é como se fosse a manifestação dele em carne, como Jesus é a manifestação do Criador. Amigo íntimo, a quem Krishna instrui a ciência da autorrealização quando os dois se encontram. A quem Krishna instrui a ciência em um campo de batalha. Então tem uma guerra nessa filosofia Gita, onde o Arjuna ele precisa de uma orientação, são os artigos da Gita, do resumo do Eu Sou, que o Eu Sou passa para ele, o Gita. Gita é Eu Sou, então o Bhagavad é resumo, então o resumo são artigos resumidos do Eu Sou passando para ele como ele é. Então o Arjuna pega numa luta, numa guerra, ele está se encaminhando. É como se Jesus estivesse numa guerra, no ministério dele espiritual, e o Senhor ia orientando ele. Uma coisa assim para aquela cultura. Mas para a gente explicar, então, não, esse livro que vocês têm aqui, da cultura, nós temos um que encaixa certinho. Onde o Senhor Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus, é o Senhor Criador de todas as coisas. O Pai de Jesus. E Arjuna, possivelmente, então, seja Jesus, para vocês entenderem. E a suprema personalidade de Deus é o próprio Deus. O Espírito Santo, que é a consciência de Krishna, que vem do Senhor Krishna, uma personalidade de Brahma, se diz, é o Espírito Santo. Daí, o Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, ensina a ciência da autorrealização a Arjuna. Ensinando, então, como se fosse o Senhor ensinando, não se deter para que esse livro tenha valor assim de significado histórico, a não ser para dizer que essa Bíblia e esse Jesus que vos apresento é quem está fazendo essas coisas entre vós. Esta palavra Bíblia é o antigo Bhagavad Gita, que ele supre a necessidade do Bhagavad Gita. E ele sobrepõe, dando vocês a valor a continuar aquilo que vocês têm que fazer, de ter atividade na vida e tudo mais. Ele sobrepõe, deixando esse guardado, para que vocês possam continuar a fé e seja apresentado a vocês a verdade, sem desprezar a cultura, sem quebrar eles, para que a gente não seja desprezado também, que eles são arraigados nessa coisa há muito tempo. Mas isso que vocês estão procurando no tempo de hoje, ele se manifestou. Está aqui a Bíblia, o Bhagavad Gita, para vocês. E também,
a representação do Senhor. Ele tem que explicar, não, que Paulo falou, o Deus desconhecido de vocês é o Senhor Jesus. O Criador, ele se fez carne, é o Deus. Tinha um altar, um lugar para o Deus desconhecido. Não sabia o que botar de estátua lá. Não é Jesus. E esse crucificado. Então, tem um comentário do sábio do Oriente, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ele foi um líder do movimento, ele tentava inspirar também a autoconsciência de realização. E nós vamos vendo aqui. Irmãos, o Senhor demanda disso. Satisfazer os sentidos do Senhor. Então, o Senhor Krishna é chamado de Senhor aqui também. Só que esse Senhor é o Senhor Criador, o Pai de Jesus. Nesse sistema de cultura antiga ele chama assim, mas vós quereis saber abrir os vossos olhos a quem esse vocês estão procurando. Vocês deram o nome na natureza que ele se manifesta e movimenta? Como que ele pode realmente ser compreendido que hoje ele ainda existe? É o Senhor Criador. É esse que é o Criador que vocês estão tentando, que vocês têm na cultura de vocês. Que talvez vocês não encontram, não tem a sociedade, a cidade não tem integração, a religião cristã que move todas as coisas. Entende? Então, o movimento da consciência de Krishna, para obter assim a compreensão prática do Bhagavad Gita, o resumo do Eu Sou, sobre o guia direto do Senhor. Está dizendo, fala do Senhor aqui no livro. É interessante. Então, Bhagavan, Senhor Krishna, é a suprema personalidade de Deus, que como confirmam todos os grandes mestres espirituais. Então os teólogos hoje, os mestres, eles na palavra eles confirmam que a personalidade de Deus é o Espírito de Deus, que vem do Senhor Jesus, enquanto encabeçando a esse Senhor Sri Krishna. Ele sobrepõe, ele vai acima, além. Que ele é a verdadeira manifestação hoje mesmo. E Arjuna disse, você é Brahma Supremo, o último, a morada suprema, o purificador supremo, a verdade absoluta e eterna, a pessoa divina. Você é o Deus primordial, transcendental, original. E você é o não nascido, a beleza todo penetrante. Todos os grandes sábios, tal. Falando, nem deuses nem demônios, Senhor, conhece a sua personalidade. Então, falando, que o Brahma Supremo, o último, a morada suprema. Então, o Brahma era uma espécie do Senhor, o Criador, como Zeus, assim, no panteão grego. Se manifestava nas nuvens, Zeus. E a consciência de Krishna é a consciência do Espírito Santo, que passa a experiência da gente. Consequentemente, o Senhor tem falado novamente dessa forma, dessa vez para Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra. E disse a Arjuna que está lhe relatando esse segredo supremo, porque Arjuna é seu devoto, seu amigo. Isso significa que o Bhagavad Gita é um tratado especialmente direto ao devoto do Senhor. Então, Arjuna está relacionado com o Senhor como amigo. Então parece que é uma manifestação direta com o Criador. O Arjuna, ele representa tipo Jesus, manifestado em carne. O Bhagavad Gita. Então é bom a gente conhecer o preceito lá para a gente carregar a cultura cristã para nós hoje. Então, a pessoa não deve pensar que é igual a Krishna, mas nem deve pensar que Krishna é uma personalidade, ou mesmo grande personalidade. O Senhor Krishna é a suprema personalidade de Deus. Pelo menos, se não me engano, de acordo com as afirmações do Bhagavad Gita ou afirmações de Arjuna que está tentando compreender o Bhagavad Gita. Então, tá bom.
porque ela é criada em um certo ponto será aniquilada, e em um certo ponto a concepção de forma universal do Senhor Supremo, que inclui todos os tal. Tem coisas que não fecha assim totalmente, mas tem uma significação. E quem quer que no momento da morte abandone seu corpo, lembrando-se unicamente de mim, alcança a minha natureza de imediato. Quanto a isso, não há dúvida. Dizendo que se considera que alcança a natureza de imediato. Quando a gente tem Jesus, que a gente tem a morte, um dia a gente vence, a gente consegue a natureza de Cristo. O ser levado com Ele. Aqui nessa cultura antiga se acredita que se consegue com Brahma, com Krishna, a consciência, o Ser Supremo. Mas então, tem toda essa história que a gente sempre ouvia, Mahamantra, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. É a cultura do local lá. E portanto, a Arjuna deve, no artigo 7 tem o significado e tem o artigo. O artigo é o Gita, o significado é o resumo. Portanto, Arjuna, você deve pensar sempre em mim, na forma de Krishna, e ao mesmo tempo levar a cabo o seu dever prescrito de lutar, dedicando a sua atividade a mim, fixando somente a inteligência em mim. Você me alcançará sem dúvida. O Senhor não diz que a pessoa deve abandonar seus deveres e ocupações prescritas. Então, ele está numa luta, o Arjuna, e a personalidade suprema, que é Krishna, que tem a consciência, ele é uma personalidade de Brahma, do Senhor Brahma. Ele é o Senhor Sri Krishna. Então são variações que a gente enquadra, que a gente entende que é o Senhor, que eles querem ocupar nesse tempo hoje a sociedade para usar o comércio e a vida e a religião. Nós temos só o cristianismo como fonte do Criador hoje. Então eles vão encontrar o Senhor Cristo. Não, esse Senhor Cristo que vocês estão procurando é o Senhor Criador, o Pai de Jesus, o Pai. E a consciência de Krishna, o Espírito Santo. E Arjuna, que é o filho, que é o devoto, para a época devota como se fosse o filho, não é Cristo, é Jesus que veio ao mundo. E essa batalha é espiritual. E os grandes sábios na ordem renunciam entram no Brahman. As pessoas versadas no Vedas que pronunciam Onkara são grandes sábios na ordem renunciada. A pessoa que deseja tal perfeição pratica o celibato. Então, o celibato o padre pratica, mas o Senhor Krishna explica que Brahman, embora único e inigualável, possui manifestações de aspecto diferente. É uma espécie de concentração do Senhor, da Trindade, o Brahman. Como se fosse o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí, irmãos, eu vou deixar isso aqui para lá. Bhagavavedanta é famoso universalmente como a joia da sabedoria espiritual da Índia. Falados pelo Senhor Krishna, o Supremo Personagem de Deus, a seu discípulo íntimo, que nem Jesus. Arjuna, os 700 versos da Gita estabelece uma orientação definitiva para a ciência da autorrealização, mas nós temos uma autorrealização que a Bíblia é sagrada. Eu vou deixar isso de lado aqui. Eu vou ler uma parte da cultura que o Paulo Coelho fala sempre do Gita também, para entender a cultura do Oriente, para a gente impregnar o Evangelho, sem se desviar jamais. Que é o caminho que leva ao céu. O caminho que leva ao céu é um texto do História para Pais, Filhos e Netos. Quando perguntarem ao abade Antônio se o caminho do sacrifício levava ao céu, esse respondeu: existem dois caminhos do sacrifício. O primeiro é do homem que mortifica a carne, faz penitência porque acha que estamos condenados. Esse homem sente-se culpado e julga-se indigno de viver feliz. Nesse caso, ele não chega a lugar nenhum, porque Deus não habita a culpa. Esses dois caminhos de sacrifício. O primeiro é do homem que mortifica a carne, penitência, porque acha que estamos condenados. Esse não sente culpado e julga-se indigno de viver. O segundo é do homem que, embora sabendo que o
o mundo não é perfeito, como todos queriam, reza, faz penitência, oferece seu tempo e seu trabalho para melhorar seu ambiente ao seu redor. Então ele entende que a palavra sacrifício vem do sacrifício. Nesse caso, a presença divina o ajuda o tempo todo e ele consegue resultados no céu. Então, acho que a gente está condenado e o outro encontra caminho para o céu. Então, o caminho que leva ao céu desse livro, para a gente entender culturas do Oriente, para ver se a gente tem uma saída em explicar o Evangelho para aquela cultura como a verdade é hoje. Obrigado.